Graça e paz. Eu tenho a palavra do Todo-Poderoso para você. E nós vamos seguir aqui aprendendo sobre o Evangelho da Graça. Porque nós com certeza estamos nos últimos dias e vemos tantas pessoas sofrendo, mesmo dentro de igrejas, dentro de religiões, por falta do conhecimento da palavra. E muitos, por não conhecer a verdade do Evangelho, então estão totalmente perdidas, porque não têm sido instruída pela palavra e pelo Espírito Santo. Então vamos aqui aprender mais sobre esse Evangelho da liberdade com que Cristo nos libertou. O Cordeiro veio a este mundo derramar o seu sangue para que então nós pudéssemos ser livres de todas as condenações. Veja bem, você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. Veja bem o que diz aqui: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Só este primeiro versículo você vê a bondade e a misericórdia do Todo-Poderoso, porque Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Quer dizer, nós não tínhamos nem essa consciência que estávamos mortos para o Pai, para o mundo espiritual, por causa dos nossos delitos e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Veja bem, vamos compreender. Quando esta palavra foi escrita, isso há quase cerca de 2000 anos atrás. Aqui o que diz? Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Mas mesmo depois de passar tantos séculos, ainda hoje, poucos conhecem a realidade e a verdade do Evangelho. Conhece muito a religiosidade, conhece muito da religião, do judaísmo, dos rudimentos do mundo, da justificação por si próprio, mas não conhecem a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho da Graça é o que está escrito aqui no versículo 5. No versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor
com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então você vê, o Pai derramou esta graça, puniu os nossos erros e as nossas ofensas no seu Filho, quando este foi pendurado no madeiro e verteu o seu sangue, e nos vivificou, porque nós estávamos mortos. Mas agora, pelo sangue do Cordeiro, nós fomos vivificados e estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Como assim? Porque quando nós cremos nesse sacrifício, nesse evangelho da verdade, da graça, então nós nos tornamos, nós somos o corpo de Cristo, o corpo do Messias, do Cordeiro glorificado, que está assentado no trono. E nós estamos assentados lá juntamente com Ele nas regiões celestiais. E agora já não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, porque já fomos perdoados. Perdoados aonde? No sangue. Perdoados aonde? Na punição. Porque os nossos pecados já foram punidos nele lá na cruz. E quando nós cremos nisso, quando nós cremos neste sacrifício, então nós somos perdoados. Aí diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então hoje, na verdade, todos nós já deveríamos ter a consciência desta graça, dessa benignidade que Ele usou para conosco. Mas a grande maioria das pessoas não sabem disso ainda. E por isso vivem numa insegurança tremenda. E não sabem se estão salvas, se estão perdidas. E vivem com medo da morte, com medo disso, com medo daquilo, numa tremenda insegurança. Agora veja bem o que diz no versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Quer dizer, Ele nos vivificou em Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Mas para que eu tome posse disso, tem um caminho. E o caminho é porque pela graça sois salvos. Quando eu sou salvo, então o que acontece comigo? Eu me torno membro do corpo de Cristo e sou assentado nas regiões celestes. Mas aí diz, pela graça sois salvos por meio de quê? Da fé. Porque eu só sou salvo se eu crer que Ele me vivificou por Cristo, pela sua graça. Se eu não crer, eu não sou salvo. Não importa se eu sou pastor, se eu sou bispo, se eu sou guru, se eu sou papa. Não importa o título que eu tiver. Se a minha fé não estiver depositada num sacrifício perfeito do Cordeiro lá no madeiro, naquele sangue derramado, naquele preço pago por mim, eu não chego na salvação. Porque pela graça eu sou salvo, mas é por meio da fé. Entre a graça, entre a salvação, a graça e eu, existe um caminho, existe uma ponte. Então, para que eu consiga chegar na salvação, na graça por meio da salvação por meio da graça, eu tenho que passar por essa ponte, por esse caminho que é a fé. Aí diz, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque quando nós cremos pela misericórdia do Pai.
Por isso que eu e você, nós não podemos ficar julgando ninguém que está no erro aqui, no erro ali. Por quê? Porque só quem tem o poder de fazer com que a pessoa ande em boas obras não é o querer da pessoa, e sim é o dom de Deus, que está escrito aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, esta fé que me faz ser salvo não vem de mim, não é porque eu resolvi, não, ela veio de Deus. Então vê aqui no 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não posso dizer eu sou salvo porque eu sou pastor, porque eu sou bispo, porque eu sou guru, porque eu sou papa, porque eu faço isso, porque eu faço caridade, porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu dou dízimo, porque eu planto bananeira. Nada disso, não é pelas obras. Para que ninguém se glorie, para que ninguém venha chegar diante de Deus e falar, não, eu estou aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo e fiz aquilo outro. Eu já andei em lugares que ensinam isso. Ah, sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu me arrependi dos meus pecados e porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Aqui o que está escrito não é isso não, é dom de Deus. Se o Pai não te buscar e não te enviar o Filho, você não vai de jeito nenhum. Pode pregar para você dia e noite, pode ler Bíblia dia e noite, você vai acreditar na religião, você vai acreditar no seu líder, você vai acreditar em tudo, você só não vai conseguir acreditar no Cordeiro que tira o pecado do mundo, naquele sacrifício, se não for dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja bem, eu só começo a andar em boas obras depois que sou salvo, porque Deus preparou as boas obras para que eu andasse nela. Mas eu só vou conseguir andar nessas boas obras que Deus preparou para que eu andasse nela. Eu primeiro passo por onde? Pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Enquanto eu estou morto, não fui recriado em Cristo, eu não posso andar em boas obras. Eu só posso andar em boas obras depois de eu ser recriado em Cristo. Então eu vou andar em boas obras que Ele preparou para que eu andasse nela. Quer dizer, isso já vai ser algo comum. Como você, como ser humano, eu como ser humano, nós temos carência de comer, de beber. Isso é uma carência de respirar. Isso é algo normal. Então é normal também para aquele que é salvo andar em boas obras. Isso quer dizer que a pessoa não faz obra ruim nenhuma, mas só anda em boas obras? É claro que não. Enquanto nós estivermos no corpo de carne, nós iremos tropeçar todos os dias. Vamos praticar obras ruins, mas não vamos andar em obras ruins. O que é prática e o que é andar em obras ruins? Obra, você pode fazer alguma coisa, você pode tropeçar, mas você não vai viver no tropeço. Tropeça aqui, tropeça ali, vai passando a sua vida toda tropeçando. Não, porque você tropeçou, mas você não vive no tropeço. Uma coisa é você pecar e outra coisa é viver a prática do pecado, é estar preso. Porque tem pessoas que não querem viver na prática do pecado. Aquele pecado faz mal para ela, ela passa mal, mas ela não consegue fazer o que? Sair daquele pecado. Por que ela não consegue? Porque ela não foi salva. Salva de quê? Daquele erro. E isto, o que diz aqui, não depende dela, é dom de Deus. Porque quando a fé entra
dentro de você esse dom te liberta. Te liberta porque o poder é do Todo-Poderoso, o poder é do sangue, é do sacrifício, é o poder sobrenatural, não é você tá se contorcendo todo, não. Aqui atrás de mim tem uns pés de bananeira, eu não vejo, e tem uns cachos de bananeira ali, eu não vejo a bananeira gritando ali para o cacho sair, não, sai naturalmente, porque ela é bananeira. Entendeu? Ela gera banana. Eu não vejo uma jaca saindo lá daquele pé de bananeira de jeito nenhum, porque ela é bananeira. Então é natural. Quando você é salvo e você nasce de Deus, você vai andar em boas obras. Quer dizer, as suas maiores práticas, a sua prática, o que você realmente vai andar é em boas obras. Tá entendendo? Embora algumas vezes ou muitas vezes você vá tropeçar. Por isso é que as pessoas devem reconhecer que enquanto nós estivermos num corpo de carne, estamos totalmente vendidos ao pecado. Agora veja aqui o que diz no 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Aqui está escrito, o que está dizendo aqui? A mesma coisa que a religião faz hoje. Muitas vezes o sujeito está dentro da igreja, fazendo coisas em oculto, coisas macabras, até que aqueles que ele diz que é incircunciso ou é filho do diabo, não está fazendo, e ele está fazendo lá. Mas porque ele parece santo, porque ele parece a circuncisão da carne, que ele parece que louva a Deus, que vai para a igreja todo dia, que dá o dízimo, que dá a oferta, que ela cabia debaixo do braço, que isso, que aquilo, que aquilo outro, então ele é tido como uma pessoa que realmente está seguindo ao Pai. Por quê? Ele está vivendo de aparência. Mas aquele que é circuncidado dentro de si, ele não vive de aparência. Ele é. Porque a circuncisão foi feita no interior, lá no coração, lá na alma, lá no interior da pessoa, no verdadeiro homem interior. E no 12 diz que naquele tempo estáveis sem Cristo. Antes de ser vivificado, antes de ser salvo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, você estava separado daqueles que receberam os primeiros mandamentos, a primeira aliança feita lá na lei de Moisés, e que se achavam, porque eles receberam a lei lá no passado, na lei de Moisés, então que só eles eram o povo escolhido. Então eles só quem tinha direito ao Todo-Poderoso, só quem era filho do Todo-Poderoso, era os que eram da nação de Israel, o povo hebreu. E certa vez até Jesus falou para os fariseus que eles eram cegos. Ele falou: não, nós somos filhos de Abraão. Nós não precisamos de nada não, nós somos filhos de Abraão. A gente se garante em Abraão. Só que a palavra, Jesus falou: se é das pedras, Deus pode suscitar filho de Abraão, meu amigo. Os filhos de Abraão não são propriamente os da carne, é o que diz a palavra, e sim os da fé, que andou Abraão, nosso pai. Então não é porque o sujeito nasceu em Israel que ele é filho de Abraão, não. Porque Abraão teve dois filhos, teve Ismael, que foi segundo a carne,
e teve Isaac, que foi segundo a promessa. Quem são os filhos de Abraão para Deus? Os filhos da promessa que ele deu. Ele não deu promessa de que Abraão precisava ajudar ele se deitando com Agar para ter um filho, não. Ele falou que ia dar um filho. Então, quem nasceu por promessa foi Abraão, foi Isaac. E o que significa o seguinte, que você que nasce da promessa de Deus, que nasce da fé, você que é o verdadeiro israelita, embora você não tenha nascido em Israel, ou pode ter nascido lá também. Se andar nas pisadas da fé que andou Abraão, você é verdadeiramente o israelita. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, nós estávamos longe e nos chegamos perto, porque eu me cheguei perto, porque eu entrei na igreja A, na igreja B, na igreja C, porque eu sou seguidor do Papa, porque eu sou seguidor do profeta, do apóstolo, do bispo, do pastor, do guru, do pai de santo. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui no Efésios 2, capítulo 2, versículo 3, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Chegou por causa de quê? Por causa da religião? Por causa de A, de B ou de C? Não, por causa do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque Ele é a nossa paz. Quem que é a nossa paz? A sua religião? O seu líder? Não. Quem que é a nossa paz? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. A qual de ambos os povos, que ambos os povos? O hebreu, os hebreus, os israelitas e os gentios. Fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. Para que a paz fosse feita, foi necessário fazer o quê? Olha só, na sua carne desfez a inimizade, isto é, qual era a inimizade? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Está falando de quê? Da lei de Moisés. Então, para que fizesse esta união em Cristo, teve que remover a lei e estabelecer um novo evangelho. Um novo evangelho não, porque o evangelho é só após o sacrifício de Jesus. Então, a paz foi feita no evangelho, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, tanto judeus quanto grego, tanto hebreus como gentios, em Cristo não há judeu e não há gentil, não há hebreu, não há gentil. Todos aqueles que pela fé vivem, tornam-se corpo de Cristo, corpo do Cristo ressuscitado, do Cordeiro que está sentado no trono. E no 16 diz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Quer dizer, ele pegou o hebreu e o gentil, e pela fé
no seu sacrifício, juntou os dois em um só corpo. Então agora não há mais essa separação. Me compreende? Todos são o corpo de Cristo. Porque pelo seu corpo, pelo seu sacrifício, ele fez essa união. Então não há diferença. E as pessoas, a maioria, não sabe disso. E vindo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, que é os gentios, e aos que estavam perto, que é os israelitas, os judeus, os hebreus. Então ele evangelizou tanto um quanto o outro, todos dois perdidos. Porque a vida eterna e a salvação está no Cordeiro. A salvação está no Cordeiro. E no 18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Me compreende? Porque por ele, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Só se tem acesso ao Pai por meio do caminho do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que fez tudo. E nós só chegamos ao Pai por meio dele. Não adianta querer chegar por causa de religião. Não adianta querer chegar por causa de Abraão. Quando Jesus falou, ele falou: não, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou: não adianta nada não. Deus, se Deus quiser, levanta filho de Abraão até das pedras aí. Não é por meio de Abraão que você chega lá não. Eu e você chegamos pelo sangue da sua cruz, pelo sacrifício do Cordeiro. E assim, no 19 diz: e assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, da família do Todo-Poderoso, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Presta atenção. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Aí a pessoa fala: não, eu estou certinho porque o meu apóstolo lá diz para eu andar assim. Tem um profeta lá na minha igreja que diz para eu andar assim. Agora, o teu apóstolo e o teu profeta que você está seguindo, ele tem por mestre, ele fala o que o Cordeiro que está sentado no trono falou, ou ele fala do seu próprio entendimento? Porque me lembro agora de Paulo quando teve em uma cidade, saiu de Tessalônica e foi para Bereia. Quando chegou em Bereia, ele encontrou lá uns cristãos e começou a pregar para os cristãos. Mas só que os cristãos de lá não acreditou muito em Paulo não. Tudo que Paulo falava, eles conferiam nas escrituras se o negócio era daquele jeito mesmo. Acho que, se eu não me engano, está em Atos 17 ou 18. Aí o que acontece? E quando Paulo escreveu isso, Paulo falou que os cristãos de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Tessalônica, eles pregavam, os de Tessalônica não conferia nada não, acreditavam no que eles falavam. Só que os de Bereia não, os de Bereia, quando ele falava, ele ia conferir lá se estava tudo certinho. Então, ao invés deles ficarem com raiva não sei se era Paulo e Silas, não me lembro bem, ficar com raiva de que os cristãos de lá estavam conferindo na palavra se o que eles falavam era certo ou era errado, eles se alegraram, falaram: não, esses daí verdadeiramente estão servindo ao Todo-Poderoso, estão conferindo se é verdade ou é mentira. Hoje é diferente. Se você pregar o que está escrito aqui e for contra o entendimento do fulano
lá que se chama, que tem título de apóstolo, semideus. Cada dia eles aumentam um pouquinho o título. Cada dia o título vai aumentando um pouquinho mais, porque acha que quanto maior o título, mais o camarada é santo. Aí depois acontece os escândalos, aí o povo desce a marreta na carcaça do apóstolo, do pastor, disso ou daquilo, e ele fica, não, sabe porque é pastor? Não, tem que descer o martelo mesmo. Você diz que era santo, não pode errar, não. No dia que você errar, o povo vai vir para cima de você com paus e pedra, e com certeza você disse que era santo, que era mais santo que os outros, então você não pode errar, não. Porque o único santo que apareceu aqui nas escrituras foi Jesus. De resto não teve ninguém mais, não. Teve Paulo, teve João, teve Pedro, teve Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Isaías, Elias. Não teve nenhum santo, não. Davi, todo mundo pecador. Mas os homens, para se parecerem santos, começam a dizer, não, eu não erro não, eu sou o cara. Confia em mim, vai comigo que você vai bem. Eu digo para você, o que está escrito aqui, não é isso não, está escrito aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo que chegasse perto. Então acabou, é pelo sangue de Cristo. Deixa o resto para lá, deixa teorias humanas para lá. E vindo evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavais perto, quer dizer, aos judeus e aos gentios. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quando nós cremos no sacrifício do Cordeiro, então o Espírito do Todo-Poderoso habita em nós e ele nos conduz ao Pai por meio desse caminho do Cordeiro. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Se saiu do evangelho do Cordeiro, sai fora. Não interessa se é profeta, se é apóstolo, o título que tenha. A pedra de esquina, pedra angular, tem que estar firmado na rocha, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no Todo-Poderoso, a qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quer dizer, se eu vou pelo evangelho da graça, eu sou edificado para a morada do Todo-Poderoso no meu espírito. Então eu sou o templo de Deus. Deus habita dentro de mim pelo seu espírito, mas pelo evangelho da graça. Então nós estamos nos últimos dias, os sinais estão mostrando isso, que está muito próximo à vinda do Messias, e nós temos que estar preparados. Como que estaremos preparados? Só estaremos preparados se a nossa fé estiver neste sacrifício, neste sangue derramado, porque aquele que crer nele não será condenado. Este que fez essa promessa não tem como falhar. Esse não falha. A promessa dele não muda, ele é imutável. Está escrito que aquele que crê nele não será condenado. Então, é este evangelho que, se você conhecê-lo, você será livre do pavor da morte pelo sangue da sua cruz.
iremos trazer os ensinos do Evangelho da Graça. O Pai tem me cobrado para que eu faça isso. Traga essas palavras, essa revelação do Evangelho da Graça, para abrir os olhos daqueles que estão embaixo da escravidão da religião, para que essas pessoas sejam livres. E quando você for livre, então tudo que te prende, quer seja religião, quer seja o pecado que te escraviza, qualquer coisa que te prende, quer seja a avareza, qualquer coisa que te prende, não mais terá o poder de prender você, porque você é salvo, e a salvação engloba também essa liberdade, porque como está escrito, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Eu amo essa palavra. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não deixe acusações humanas e religiosas te colocar debaixo de jugo de servidão. Você tem que servir ao mestre. E quem é o mestre? A pedra angular na qual acabamos de ler lá, o Cordeiro que está sentado no trono. Que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Eu convido você para me seguir lá, que eu abri lá um canal no YouTube para postar sobre os ensinos do Evangelho da Graça. E eu peço a você que você se inscreva lá, e compartilhe lá, para nos ajudar a levar esse Evangelho para aqueles que estão aprisionados. E com certeza, quando você faz isso, você está junto comigo nesta pregação. Então, tenha certeza que o nosso galardão será grandioso, porque o próprio Messias, quando esteve nesse mundo, disse que ainda que a pessoa desse um copo de água fria aos seus seguidores, de forma nenhuma deixaria de receber o seu galardão. Então nos ajude aí a poder levar este Evangelho da Graça o mais longe possível, e com certeza o Todo-Poderoso será conosco. Muito obrigado.